Primeira Epístola Universal de Pedro, capítulo de número 2, a partir do verso de número 11. Amém, irmãos? Hoje nós vamos ter que apertar o cinto um pouquinho aí. O Pedro vai apertar um pouquinho mais no assunto aqui, e nós vamos precisar estarmos firmes, em nome de Jesus. Vamos lá, vamos ler a partir do verso de número 11, até o verso de número 25. Diz assim a palavra de Deus: Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais ou deixem das concupiscências carnais, dos desejos carnais, que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observam. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana, a toda a autoridade humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por eles enviados, para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos, como livres e não tendo liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo o bem sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados. Diga, para isso eu fui chamado. Olha o seu chamado aí. Pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos os exemplos para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, quando padecia, não ameaçava, mas se entregava àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados, sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Amém, irmãos? Bom, a partir desse momento aqui agora, do verso de número 11, o apóstolo Pedro, ele vai começar a falar e vai nos instruir acerca do nosso comportamento, não mais com relação aos irmãos, mas com relação àqueles que estão de fora. Quantos estão aí? Preste atenção. Nós temos, quando nós cremos e confessamos a Jesus como o nosso Senhor, nós recebemos Jesus no nosso interior. A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus agora vem habitar dentro de nós, e o próprio Deus habita dentro de nós. Nós chamamos isso de testemunho interior, ou seja, é o testemunho de Cristo no meu interior. Eu tenho Deus dentro de mim. A questão é que as pessoas, elas não enxergam o Deus que está dentro de mim. As pessoas enxergam o Deus que eu expresso nas minhas atitudes. Quantos conseguem compreender a diferença? Preste atenção. Uma coisa é ter Deus dentro de mim. Outra coisa é eu expressar a Deus nas minhas atitudes.
Com relação aos irmãos, os irmãos vão até conseguir experimentar desse Deus que habita dentro de mim, porque eles vão se envolver comigo num relacionamento íntimo. Então, você conhece o irmão, você está perto do irmão, você sabe que o irmão é cheio da presença de Deus, e você consegue até experimentar desse Deus que está dentro dele. O ímpio não vai ver esse Deus. Por quê? Porque o ímpio vai olhar você de longe. E quando o ímpio olhar você de longe, ele já vai olhar você com um olho de julgamento. Porque como é que funciona? Quando você faz qualquer coisinha errada, o que as pessoas que estão fora falam? Mas você não é crente? Por quê? Porque a ideia é, se você é crente, algumas atitudes também precisam acompanhar a sua vida. Se você é crente, é certo que você não pode fazer qualquer coisa. Se você é crente, o seu comportamento tem que condizer com aquilo que você disser. É essa ideia que os ímpios têm acerca do crente. Agora preste atenção. O nosso cuidado não deve ser só com os irmãos. No sentido de amar os irmãos, como eu falei para os irmãos alguns dias atrás aqui, sobre o amor não fingido, de nós realmente amarmos os irmãos. Nós também temos que cuidar, porque a nossa atitude expressa Cristo para os ímpios, para aqueles que não são crentes. E é sobre isso que Pedro está falando. Os irmãos estão aí? Preste atenção, irmãos. O seu vizinho ímpio, ele não lê a Bíblia. E ele também não está interessado no que você fala. O seu vizinho ímpio, ele lê você. É o seu comportamento que ele está vendo. É o seu comportamento que para ele é ou não o testemunho de um Deus que existe ou não existe. As pessoas, elas olham para nós e isso vai determinar se elas vão crer em Deus. Isso vai determinar se elas vão ou não vir à igreja. Consegue compreender? Porque olha para mim, tem muitos crentes que dão um mau testemunho e que as pessoas que estão em volta desse crente dizem assim: olha, eu não vou na igreja, eu não quero ser crente. Por quê? Para ser crente desse jeito aí, eu prefiro continuar como eu estou. Ou seja, nós precisamos cuidar com o testemunho para aqueles que estão de fora. Quantos estão aí? Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você não pudesse usar palavras e tivesse que converter as pessoas com a sua atitude, com o seu comportamento, as pessoas olhando para você, quanta gente já teria sido salva? Quantos estão aí? Vamos entender o texto? Verso 11, olha lá. Amados, Pedro está dizendo: peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais, ou que vocês deixem das concupiscências ou dos desejos da carne, que combatem contra a alma. Por quê? Tendo o vosso viver honesto entre os gentios. Diga assim: viver honesto. Os irmãos estão aí? Qual que é a preocupação do Pedro? Olha aqui. Se você não tiver um viver honesto, os gentios, que são os ímpios, nunca vão se aproximar de Deus. Eles nunca vão ter interesse por Deus, se você for alguém que se entrega aos seus desejos, e mesmo sendo chamado pelo Senhor, vive de qualquer maneira. O que Pedro está dizendo é o seguinte: olha, os ímpios vão ou não se converter baseado no seu testemunho, baseado nas suas obras, na sua atitude, no seu comportamento. Como você age, como você conversa, como você se relaciona, na sua conduta. Ou seja, você pode ser um mensageiro e um pregador do evangelho sem abrir a boca. Como, pastor? Com uma boa conduta, com um bom comportamento, com um viver justo em meio aos ímpios. Quantos estão aí? Você sabe por que muita gente não tem coragem de pregar o evangelho para as pessoas que o cercam? Por quê, pastor? Porque tem vergonha.
Ah, mas tem vergonha do quê? De pregar o evangelho? Não, tem vergonha do próprio testemunho. Consegue compreender? Tá eu lá num grupo de WhatsApp. Aí tá todo mundo falando besteira, piadinha, e eu também estou falando besteira. Também estou falando piadinha. Como é que eu vou pregar o evangelho para essa turma depois? A hora que eu disser assim, olha, vamos, eu não preciso nem pregar o evangelho. A hora que eu disser assim, olha, vamos lá na minha igreja, o que já vão dizer? Ué, quem você pensa que é? Consegue compreender? Por quê? Preste atenção. Porque uma pessoa que vive, não tem um viver justo em meio aos gentios, não tem moral para pregar o evangelho. E às vezes isso acontece também no meio da nossa família. Você até quer pregar, porque olha para mim, irmãos, aqui no nosso meio, na igreja, tem como você dizer assim, ó, você se comporta mal, aí um irmão vai te corrigir, você fala assim, eu estou na graça, nós estamos na graça, e o irmão vai falar a verdade, estamos na graça, né? Vamos continuar, vamos que vamos continuar que vai dar certo. Lá no meio da sua família, não tem como você dizer que está na graça, porque eles nem sabem o que é isso. Consegue compreender? Quando você disser assim, eu estou na graça, eles vão dizer assim, você é um sem vergonha, isso sim. Consegue compreender? Por quê? Porque olha para mim, nós só conseguimos abrir nossa boca para pregar o evangelho diante de pessoas que o nosso testemunho de pessoas justas chegou primeiro. Quantos conseguem compreender? Irmãos, isso é terrível. Por quê, pastor? Porque às vezes, irmãos, nós perdemos oportunidade de falar de Cristo, e tem gente que está caminhando a passo largo para o inferno, que poderia ser alcançado por o evangelho, e não é, porque o nosso testemunho não permite que nós abrimos a nossa boca e falamos de Jesus para a pessoa. Consegue compreender? Olha para o seu irmão, sorria e fala, e aí, irmão? Dá para pregar o evangelho para a família tranquilo? Olha lá, preste atenção. Vamos ler novamente, verso 11. Amado-vos, peço-vos como peregrinos e forasteiros, ou seja, nós não somos dessa terra, amém, irmãos? Estamos aqui só de passagem, que vos abstenhais da concupiscência, do desejo da carne, que combatem contra a alma, tendo em vista o vosso viver honesto entre os gentios. Para quê? Para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observam. Pastor, não entendi. Ele está falando assim, você tem que ter um comportamento que cale a boca daqueles que falam mal de você. Consegue compreender? Em outras palavras, você vai ter um viver onde você não vai dar motivo para que as pessoas falem mal de você. Consegue compreender? A melhor coisa que tem, irmãos, é quando você vê um ímpio defendendo um crente. Eu acho muito lindo, sabe? Porque aí está numa rodinha lá, alguém começa a falar mal de um crente. Aí alguém, olha, pode falar tudo, mas isso aí que você está falando é mentira. Essa pessoa, eu conheço, essa pessoa não é assim. Preste atenção, irmãos. Houve um tempo, né? Isso, não um tempo muito longe, mais ou menos 3 décadas atrás, né, quando eu nasci, mais ou menos, em que você não precisava dizer nada a ninguém, a não ser que você era crente. Como é que funcionava? Se você era crente, você tinha a sua palavra garantida em todo e qualquer lugar. Né? Eu ouvi muita história de um pastor que eu caminhei com ele por muito tempo, o pastor Meirelles. Como é que funcionava? O açougue vendia para quem? Para quem é crente. O cara que é crente, na cidade pequena, tudo no caderninho. A carne do crente eles nem marcavam. Por quê? Porque esse é crente. Olha, eu quero alugar aqui o seu comércio, tá? Eu sou crente. Tá feito. Porque ser crente era sinônimo de ter palavra. Quantos estão aí? Nós chegamos num tempo que se você fala que é crente, irmão, aí piora a situação. Consegue compreender? Né? Nós estamos procurando um salão aí, nosso salão está pequeno, né? Eu queria voltar um culto só, mas nós não conseguimos voltar por causa do número de pessoas. E aí procurando salão, aí vamos lá, os irmãos aí tudo decepcionados falar comigo.
Pastor, eu vi um salão bom. Irmão, deu certo. Na hora que eu falei que era crente, aí mudou, não sei se dá para alugar, não sei se está para alugar mesmo. Tem uma placa lá, aluga-se. Aí você fala que é crente, não sei se está para alugar, baixa a placa rapidinho. Consegue compreender? Por quê? Presta atenção. Pastor, mas o povo é muito... Não, irmãos. Eu não tiro toda a razão. Porque nós vivemos um tempo em que os crentes não estão preocupados com o testemunho diante dos ímpios. Vivemos um tempo em que os crentes não estão preocupados. O que as pessoas vão pensar, o que elas vão dizer. Nós vivemos num tempo de crentes inconsequentes. Ou seja, você não sabe o quanto de consequência o seu comportamento gera. Acredite em mim, o seu vizinho está ouvindo você. O seu vizinho está observando você. Por quê? Porque ele está decidindo se vale ou não a pena se aproximar desse Deus que você diz que serve. Quantos estão aí? Consegue compreender, irmãos? Então nós precisamos ter um viver justo. Para quê? Para que eles não tenham o que falar. Consegue compreender? Às vezes, irmãos, tem algumas coisas que me deixam muito tristes, né? Eu sou pastor, aí eu chego no lugar, tal, você faz o quê? Eu sou pastor, aí o povo já olha assim, bicho, pastor. Eu não tiro a razão deles. Por que não, pastor? Porque o senhor é uma pessoa errada? Não é porque eu sou uma pessoa errada, nesse tanto. É porque a nossa classe, irmão, às vezes atrapalha um pouco as coisas. Consegue compreender? Eu não tiro a razão do proprietário de um prédio que não quer alugar uma sala para um pastor. Eu não tiro a razão dele. Por quê? Porque ele já tomou tanto calote de pastor que ele está cansado. Consegue compreender? Então, nós precisamos entender, irmãos. Nosso testemunho fala primeiro, depois as nossas palavras falam. Tem outra coisa. O quê? Ninguém ouve as suas palavras quando o seu testemunho não condiz com o que você fala. Não entendi, pastor. Preste atenção. Você já parou para ouvir alguém? Ouvir não, parar para escutar. Alguém que você olha, a pessoa está falando, você está assim, ó. Tipo, quem é você para falar disso? O crente é a mesma coisa. Por exemplo, você está lá, você encontrou um cidadão, um empresário, já faliu 10 vezes o comércio. Você, eu vou ensinar você a como ter uma empresa de sucesso. Você vai acreditar na história, irmão? Consegue compreender? Você não vai acreditar na história. Ou o cara que já divorciou 10 vezes. Eu vou ensinar você como ter um casamento perfeito. Você olha e fala, não dá, não é compatível. Consegue compreender? Aí está o crente querendo falar do evangelho. Aí o cara olha para você e diz assim, não é compatível. O que você fala, eu não presto atenção. Por quê? Porque a sua fala está muito longe do seu comportamento. Os irmãos estão aí? O que eu entendo com isso, pastor? Não dá para se comportar de qualquer maneira. Pastor, mas todo mundo faz. Esse é um bom motivo para você não fazer. Olha para mim, irmãos. Ele vai dizer algo aqui na frente, nós vamos chegar ali, que eu acho interessante. Ele diz assim, no verso 16, como livres, diga, como livres. O que significa isso? Ou seja, você é livre, você pode fazer o que você quiser, e não tendo a liberdade por cobertura eu poderia fazer? Poderia. É direito meu? É. Consegue compreender? Só que eu vou fazer? Não. Por quê? Porque eu carrego o testemunho de Cristo. Então, olha para mim. O que Pedro está dizendo? Nós estamos abrindo mão de uma liberdade que é nossa. A Bíblia diz que para a liberdade foi que Cristo nos chamou. O que significa isso, pastor? Preste atenção, que você é livre para fazer o que você quiser. Mas quando nós entendemos que nós carregamos o testemunho de Cristo, nós somos livres, mas não usamos essa liberdade para fazer o mal. Quantos conseguem compreender? Por quê, pastor? Porque se nós usarmos essa liberdade para viver de qualquer maneira, nós vamos perder o testemunho de Cristo.
Quando a gente estuda Apocalipse, você vai ver que um dos pontos centrais do livro de Apocalipse é manter o testemunho de Jesus. Então, qual que é a preocupação do escritor lá? Olha, nós precisamos carregar o testemunho de Cristo. Nós precisamos carregar o testemunho de Cristo. O que é que Jesus diz? Abre lá em Atos capítulo 1, Atos dos Apóstolos capítulo 1, quando Jesus vai ser assunto aos céus, ele dá uma ordenança aos discípulos. Atos capítulo 1, verso 8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Diga assim, nós somos testemunhas. Agora a pergunta é, nós somos testemunhas válidas ou testemunhas que não são válidas? Pastor, qual é a testemunha que não é? Porque, olha para mim, o que é uma testemunha? Testemunha é quem viu, é quem experimentou, é quem estava ali. Os irmãos estão aí? Para mim ser um testemunha de Cristo, para mim testemunhar Cristo, eu preciso ter experimentado dele. Quantos estão aí? Eu estou falando de um Cristo, não é um Cristo que eu ouvi falar, não é um Cristo que alguém me contou, é um Cristo que eu experimentei dele. Eu sou testemunha porque eu vi, eu experimentei esse Cristo. A pergunta é, quando é que o testemunho deixa de ser válido? Quando essa testemunha, na verdade, não testemunhou nada. E está falando apenas da boca para fora. Ou seja, preste atenção, irmãos, não dá para pregar o evangelho para o ímpio com mau testemunho. Não tem como você dizer que Jesus transformou a sua vida, se a pessoa olha para você e continua vendo você do jeito que você era sempre. O testemunho ele só é válido quando há transformação na vida, quando há mudança. E deixa eu dizer para você, quando há transformação, quando há mudança, você nem precisa falar muito. Porque as pessoas olham para a tua vida e elas já sabem qual é o caminho. Consegue compreender? Tua vida já é um padrão para a pessoa. Ela olha e fala assim, eu já sei o caminho, eu vi a transformação que houve em você, eu sei quem você era, eu sei quem você se tornou. Você não precisa pregar para mim, eu já sei o caminho. Por quê? Porque sua vida é um testemunho de Cristo. Os irmãos estão aí? Agora, quando não há mudança de comportamento, irmão, quando não há mudança de atitude, e nós permanecemos com o mesmo comportamento que tínhamos antes, aí também não adianta pregar, que as pessoas não vão ouvir, principalmente os que estão mais perto. Pastor, é muito difícil pregar o evangelho para minha família. Eu sei por quê. Por quê? Porque eles te conhecem. Entendeu? E irmãos, dar testemunho para quem você vê uma vez, 2 vezes na semana é fácil. Dar testemunho para quem você mora junto é um pouco mais complicado. Quantos estão aí? Você consegue compreender? Por isso que é muito mais fácil pessoas de fora ganhar nossa família. Por quê, pastor? Porque, presta atenção, vem alguém pregar para minha família, aí vem uma vez na semana, aí vem outra vez, é fácil. Meia horinha ali, mantém o testemunho, o cara fala, tá vendo? Esse aqui é crente, você não é não. É assim que funciona. Por quê? Porque são encontros ali esporádicos. Agora, você viver junto, irmão, é mais complicado. Qual que é o problema? O problema é que tem pessoas que nós vivemos juntos. Por exemplo, as pessoas que trabalham com você, elas vivem com você, elas sabem quais são os seus comportamentos. O vizinho, não tem o que fazer, o vizinho está ali te ouvindo. Você mora em apartamento então, irmão, não tem o que fazer, ele está te ouvindo o tempo todo, entendeu? Não adianta você chutar a panela, brigar com a mulher, bater no gato, gritar lá e xingar, e depois na quarta-feira dizer, ô vizinho, vamos para a célula. Ele vai dizer, não quero. Não quero, por que não? Porque eu não quero ter a vida que você tem. Consegue compreender? Então olha para mim, irmãos, qual tem sido o nosso testemunho diante dos ímpios? É isso que vai determinar se eles vão querer se aproximar de Deus ou não. Quantos estão aí? Tem gente que traz pessoas para Cristo.
Tem gente que afasta pessoas de Cristo com o testemunho. Verso 13. Aí ele vai dizer mais um aspecto desse comportamento que nós temos que ter. E aqui a coisa complica, irmãos, principalmente no nosso tempo. Ele diz assim: sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana. Diga, autoridade humana. Não é divina. A divina, ele não está nem em questão. Sujeitai a toda ordenação humana. Por amor de quem? Por amor do Senhor. Diga assim: eu vou me sujeitar às autoridades humanas por amor a Deus. Quantos estão aí? Então olha para mim. Pastor, o que é uma autoridade humana? Um professor em uma sala de aula, um policial na rua, um guarda de trânsito, um patrão, um encarregado, não importa. Uma autoridade que foi colocada sobre você. O que você faz? Se sujeita. Por amor a quem? Por amor ao encarregado? Não, por amor ao Senhor. Quantos estão aí? Pastor, por que é difícil isso? Irmão, porque nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas foram ensinadas a se revoltar contra todo tipo de autoridade. Inclusive começando dentro de casa, com pai e mãe. Sabe? Quantos jovens revoltados com pai e mãe sem motivo? Por que sem motivo, pastor? Porque não tem motivo, irmãos. A palavra de Deus é muito clara para nós. Se você quer viver a palavra, essa é a direção. Nós nos sujeitamos a toda autoridade que é levantada. Por Deus? Não, pelos homens também, a autoridade humana. Diga assim, por quê? Porque o que importa aqui é o seu testemunho. Quantos estão aí? Irmãos, o crente não deveria ser o mais revoltado da turma. Sabe? Às vezes eu vejo crente querendo... o crente na empresa que trabalha é o problema. Ele é o líder da revolta dos trabalhadores. Deixa eu dizer para você, irmão. Esse não é o caminho da palavra. O caminho da palavra é sujeitar a toda a autoridade. Agora tem algo interessante. Olha só. Vamos ler o 13 e 14, a gente vai para o 18 daí. Olha só, o 13. Sujeitai a toda ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviado para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Verso 18. Vós servos, sujeitai-vos com todo temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Ah, pastor, mas você não sabe quem é o meu encarregado. Não sei, não quero saber. Eu só sei que você deveria se submeter a ele. Ah, mas ele não é bonzinho. E quem diz que ele tem que ser bonzinho? Ah, pastor, mas aí ficou difícil. Pois é. Agora olha para mim, irmãos. Não tem outra forma de você ganhar os ímpios. Esse é o caminho. Você quer ver, presta atenção. Você quer ver você constranger as pessoas? É elas fazerem o mal para você e você pagar com o bem. Irmão, não tem, deixa eu dizer para você, não tem gente má que consiga fazer maldade muito tempo com quem paga com o bem. Você entrou na empresa, as pessoas descobriram que você é crente, lá vem o seu patrão ou o seu encarregado zombar de você, ou algo do tipo, você paga com o bem. Irmão, pouco tempo tudo muda. Por quê? Porque, presta atenção, o mal não vence o bem. Pastor, por que dá problema então? É porque a pessoa vem fazer o mal para você e você paga com o mal também. Eu não vou baixar minha cabeça, eu não vou ser humilhado, e aí você vai e paga com o mal. Aí o mal aumenta, mal com mal, o mal aumenta. Quantos estão aí? Mas quando a pessoa, ela vem toda folgada, sabe, querendo zombar de você, aí você, irmão, eu sinceramente amo fazer isso. Consegue compreender? Olha bem no olho da pessoa assim e diga assim para ela: que Deus te abençoe, meu irmão. Pronto. Acabou, irmão. Você consegue compreender? Você sabe por que às vezes o mal cresce? É porque você quer revidar com o mal.
Então olha para mim, nós precisamos nos submeter a toda ordenação de autoridade humana. Quantos estão aí?